a vocês que hoje puderam vir ao Santuário Basílica, ao diácono Felipe, também a Sara e ao Igor, que vem nos ajudar com o ministério do canto, da música. A você que nos acompanha, ao despertar me saciará a vossa presença. O Salmo 16, ele fala de uma esperança que o salmista carrega dentro de si, expressa justamente por este salmo. Ao despertar, quando eu enfim acordar, a sua presença me saciará. E o salmista chega a dizer: ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me, atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade em meus lábios. Ao despertar, me saciará a vossa presença. Essa presença que alguns homens e mulheres, como ouvimos no Evangelho, no capítulo 8, versículos de 1 a 3, conseguiram perceber e colocaram-se no caminho da história, seguindo a Jesus Cristo. Depositaram todas as esperanças que tinham naquele que poderia saciar seus corações com sua presença. Existem presenças que nos saciam. Existem pessoas que, ao chegarem na nossa história, pessoas que, pelo simples fato de estarem ali, nos dão segurança, aconchego e força. Ao escutarmos a narrativa do Evangelho de Lucas, ele apresenta que Jesus caminha, sim, por povoados anunciando a boa nova, mas ele não caminha sozinho. Ele caminha com homens e mulheres. Em específico, relata-se que essas mulheres, que teoricamente não poderiam andar com ele, elas não só estão no meio dos discípulos, mas ajudam os discípulos com aquilo que são e com aquilo que têm, porque encontraram alguém que saciou a sua presença, saciou com sua presença suas vidas. Acredito que vocês, não sei o seu nome, meu irmão, Lucas, olha, foi você que escreveu? Lucas, Letícia, Mariana e Hermínia. Todos vocês devem ver nesse tempo no qual nós vivemos, e você também em casa, deve conseguir compreender uma das coisas que são ditas, que o nosso caminhar nesses últimos meses, ele se torna pesado. As incertezas são enormes. Mas uma pergunta eu gostaria de fazer. Essas mulheres que colocavam suas vidas seguindo a Jesus Cristo, como também os discípulos, chega um momento em que vem a morte tocar-lhes. Vem que Jesus Cristo, aquele que fora a sua esperança, morre. Então, um caminho e um horizonte que se abria para eles, seguindo a Jesus Cristo, tem o seu fim. Eles experimentam justamente o contrário do que diz o Salmo. Eles veem a sua esperança morta. Ao ponto que a própria narrativa do Evangelho diz que Maria Madalena e algumas mulheres vão até o túmulo. Elas vão até o túmulo procurar aquele que elas experimentaram
como presença significativa na sua história e que morreu. Na morte deste que era a esperança delas, também um pouco de suas vidas morre. Como quando nós perdemos alguém, parece que realmente uma parte de nós se vai. E aí então esse salmo ele toma uma cor. Porque se o salmista fala da sua esperança de que o Senhor irá despertá-lo e a sua presença, a do Senhor, vai saciá-lo, nós então passamos a dizer, não só como essas mulheres que caminham e esses homens que caminham seguindo Jesus Cristo, com um clamor perene que diz: eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Eu tenho a certeza de que me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, que não é como qualquer amor, mas o amor que me sustenta ao longo de toda a história. Vós que salvais e libertais a minha vida do inimigo, e o maior inimigo que nós temos qual é? A morte. Porque ela nos rouba partes significativas da nossa história. A impressão que nós temos é que, de fato, a morte nos tira tudo. Ela faz com que nós passemos a acreditar que a nossa história nada mais é do que um grão de poeira no universo. Ao passar o vento do tempo, se acaba tudo. E o maior medo que nós temos é de que, no nosso peregrinar durante a vida, eu não sei vocês, mas o medo da morte, ele significa uma única coisa. Será que, de fato, tudo isso que eu sou e tudo que eu construí com a minha morte valerá de nada? Mostrai-me o vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, e o maior inimigo que nós temos é a morte. Mas vós salvais quem procura a proteção, não em qualquer lugar, mas em vós. Jesus, na narrativa do Evangelho de São Lucas, ele apresenta-se agora como um luzeiro de esperança, porque no nosso peregrinar, ainda que nós saibamos, a morte vai tocá-lo. A morte não terá a palavra final. E é isso que Paulo busca apresentar à comunidade de Corinto. O nosso maior inimigo, sim, é a morte. E se Jesus Cristo ficou somente na morte, o nosso inimigo venceu. A nossa história, de fato, é como se fosse um grão de poeira no universo. Ao passar o vento do tempo, de nada significa. É como um grão de poeira que pode cair no chão aqui desta ermida. E nós temos aqui poeira, que ao ser varrido para limpar e higienizar o espaço, se vai e é levado. Muito pelo contrário, ao invés de ser querido, com o tempo passa a ser indesejado. A senhora gosta de poeira em casa? Não, nem eu, e ninguém gosta. Aí a importância do que Paulo diz para a comunidade de Corinto e para nós, que passamos nesse tempo a experimentar constantemente essa busca. Ao despertar, me saciará a vossa presença, não qualquer coisa. Porque a vossa presença é presença de vida. E Paulo, ao dizer aos coríntios, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, porque se ele ressuscitou dos mortos,
E nós, como discípulos, caminhando ao longo da história, buscamos realmente colocar a sua vontade em prática, para que a vida de vocês e a de você que nos acompanha pelas nossas redes sociais e pela TV Horizonte, é para que essa vida seja tão planificada e mostre realmente que aquele a quem nós buscamos e proclamamos não nos abandonou. Ainda que a morte chegue a nos tocar, ela não nos aprisionará. Se é pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, como que entre vocês que experimentaram tantas formas da vida de Cristo no meio de vocês dizem que Ele não ressuscitou? Vocês estão de fato dizendo simplesmente que não só a vida dele, mas a vida de vocês, tocada pela morte, perde todo sentido. É como um grão de poeira levado pelo vento do tempo. Vocês ainda continuam presos ao pecado porque ele não libertou vocês? E vocês não têm um motivo para acreditar que vale a pena buscar uma vida mais plena, mais livre? Continuam presos. Aquilo que é de imediato, como as nossas paixões, os nossos desejos não são para o agora? Tudo, enfim, perde o sentido para quem crê em Cristo, se dissermos que Ele não ressuscitou dos mortos. Porém, se dissermos e acreditarmos que Ele ressuscitou dos mortos, o simples fato de nós estarmos sentados nessa ermida, o simples fato de você nos acompanhar pelas redes sociais, o simples fato de você abrir-se a essa presença tem sentido. Porque já é uma experiência e um reconhecimento de que, no peregrinar dos nossos dias, nós veremos expressões da morte. Mas nós lutaremos dia a dia pela conquista e pela vitória da vida. Em mim, em você e em nós. E aí nós encontraremos inclusive sentido para continuarmos acreditando que nesse tempo, ainda que seja difícil, com essa pandemia ou tantas outras, com os desafios que nós temos, seja no nosso local de trabalho, na nossa casa, no nosso estudo, todos eles tomarão um novo sentido, porque eles podem até ser todos esses desafios pesados. Mas nós não estamos sozinhos, nós estamos com aquele que ressuscitado disse: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E percebendo a sua presença, nós então nos saciaremos da esperança que ele nos dá, fruto da fé, e viveremos, colocando essa mesma fé e essa mesma esperança em ação, como amor, como trabalho, como gesto, como atitude, como compromisso, como acolhimento. Com a atitude simples de acreditar que é possível tentar novamente. Afinal de contas, o porquê a senhora educa seus filhos? O porquê você levanta todos os dias? O porquê você acredita que é importante dedicar-se aos seus estudos? O porquê todos os dias você se aventura em pelo menos 12 horas para fazer com que o seu trabalho traga alimento para dentro de casa? Porque se a morte chega até nós hoje, e ela chega, e a nossa vida não significa nada, por que lutar? Mas aí está a diferença. Nós acreditamos que vale a pena lutar e nós sabemos que nós não somos só um grão de poeira. Nós somos amados, buscados e desejados por aquele que quis vir ao nosso encontro e nos dar uma vida nova. Essas mulheres do Evangelho, como Paulo,
descobriram que Cristo, sim, morreu por nossos pecados e nos deu a vida. E eles se dispõem a viver por causa de Cristo todos os dias, fazendo o melhor que podem, como podem, com afinco. Porque descobriram que a vida deles não é como uma poeira. Ela tem um grande valor. Ela é o coroamento de toda a criação. Ela é aquele que a nossa vida é aquilo que dá norte para tudo que existe. Me lembro de uma vez, eu escutei um professor dizendo que há um estudo, eu não sou especialista nisso, mas um estudo me parece que da física quântica, eu não tenho certeza, que vai dizer o seguinte: se uma única molécula no universo, uma única molécula, em qualquer parte, estivesse fora de ordem como ela está agora, eu não estaria falando com você e você não estaria falando comigo. Uma coisa mínima. Isso prova de que nós somos tão queridos e tão desejados por Deus, que nos oferece tudo isso e todo esse esplendor. E nesse esplendor nós somos chamados a cuidar, para que outros também possam, despertando do sono da pior morte, que não é a morte que faz com que nosso corpo paralise, mas é a morte que faz com que deixemos de sonhar e de acreditar. É a morte que faz com que nós compreendamos que cada dia vale simplesmente a moeda que se recebe, e não aquilo que se constrói com as pessoas. Essa morte, ao despertar dessa morte, reconhecendo Cristo como o esplendor da vida, assumirem caminhar cada dia e saciarem-se com essa presença que não nos abandonou, mas está conosco até o fim dos tempos. Por isso que hoje nós rezaremos a oração eucarística número 4. Porque ela narra justamente toda a história da salvação. E a vocês que aqui estão e a você que está em sua casa, mais do que simplesmente escutar, deixe com que as palavras, sendo rezadas, orientem também o modo com que você se colocará nesse altar, para que a sua vida também, transformada no corpo de Cristo, seja um esplendor do mesmo Senhor e ilumine a vida de tantas outras pessoas. No Senhor que é misericórdia, no Senhor que é vida, apresentemos nossa história e nossos sonhos. Apresentemos nossas preces e nossa confiança.